Vamos lá, né? Voltei a usar fone. Voltei a poder usar fone. É, fiz bastante proteção aqui no fone para ele não tocar o meu ouvido. Mas agora, só agora, voltei a poder usar o fone com mais segurança e tal. Tive otite externa, né? E então agora eu vou voltar a gravar aqui os vídeos, né? Que fazem parte muito importante do meu processo de estudo, né? De construção de raciocínio. E outro ponto em relação a isso é que eu vou mudar a maneira que eu faço aqui as gravações, né? Então, o que eu vou fazer? Quais são as ideias aqui, né? Eu vou responder as minhas agora, por exemplo, eu estou na revisão por questões, né? Então, vou responder as minhas questões, né? E quando eu travar, quando eu tiver problema com aquela questão, eu vou trazer o raciocínio, né, em vídeo. E aí vou buscar a resposta para aquela questão usando a apostila do cursinho o, ou o próprio livro base é, da especialidade ali, ou da, ou da grande área, né, ou de medicina interna, para poder responder a minha questão. Então vamos lá para essa questão, né, questão 1 de 8. O screening neonatal, conhecido como teste do pezinho, foi introduzido no Brasil na década de 70 para identificar doenças que já se manifestaram em recém-nascidos. Desde 1992, o teste se tornou obrigatório. Em 2001, o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Triagem Neonatal. Né? Qual das hemoglobinopatias, né? Então traz um texto aí que não está nada relacionado com a questão em si. Qual das hemoglobinopatias abaixo não pode ser descartada na triagem do teste do pezinho com resultado normal, né? Então eu sei, né? Me lembro, né, de que no teste do pezinho na avaliação das hemoglobinopatias a gente vai ter aqueles resultados, aqueles fenótipos, né? Então, o que acontece com o bebê é que eu tenho um predomínio de hemoglobina fetal naquele momento, né? Só que vai passar-se a produzir hemoglobina do tipo A, né? E se o bebê tiver, se o bebê tiver anemia falciforme, por exemplo, né? Ou traço falciforme, ele vai ter, é, a gente vai encontrar no teste do pezinho, na avaliação sanguínea dele, hemoglobina tipo S, né? Então, diferentes tipos, né? Se eu tiver um predomínio de F, né, S e depois algum pouquinho de A, eu tenho um bebê que provavelmente vai desenvolver é, anemia falciforme, né? Alta probabilidade, né? É, bastante, bastante, bastante perigoso. Se eu tiver um bebê que tiver uma tipologia, né, FAS, quer dizer que eu ainda tenho predomínio, né? Por mais que eu tenha ali informação genética, né? Tenha trazido de algum dos pais informação genética para a produção de hemoglobina tipo S, eu ainda tenho predomínio da hemoglobina do tipo A, né? Quando acabar ali a nossa hemoglobina fetal, ele vai produzir predominantemente ainda hemoglobina tipo A. Esse paciente a gente chama de traço falciforme, né? Mas se ele tiver hemoglobina fetal e depois somente S, né, num padrão FS, né, quer dizer que no futuro ele vai produzir somente a hemoglobina tipo S e ele vai ter anemia falciforme, né? E aí é nesse momento que a gente diagnostica aí a anemia falciforme. É, e aí, então, essas duas condições eu consigo muito simplesmente aqui cortar, né? Agora, entre a alfa-talassemia major e a beta-talassemia minor, eu tenho dúvida. Eu não tenho certeza absoluta se a gente consegue ou não filtrar pelo teste do pezinho. E vou deixar aqui, vou lá tirar essa dúvida, né? Eu acredito, sinceramente, que alfa-talassemia major é algo que a gente consegue identificar também no teste do pezinho, né? Mas não tenho certeza. Então vamos lá para o material de base aqui. Né? Então, estou usando a apostila do cursinho, né? Se não me engano aqui, nem não tem aqui doença falciforme na minha cara, né? Se não me engano aqui, a gente não tem muitas discussões sobre doença falciforme, né? Eu vou pausar o vídeo para não ficar chato com essa pesquisa e tal, né?
Pensando bem, não preciso parar nada, né? Na verdade. Posso seguir pensando aqui e pensando com a minha própria mente aqui, com os meus botões. Então venho para anemias aqui, né? Vou abrir a apostila do cursinho por enquanto para anemias. Aí aqui já bateu, já deu na minha cara aqui que eu consigo. Perfil de distribuição de hemoglobina na anemia falciforme, principais variantes falcêmicas, né? Então, o que eu vou ter aqui? É, não, mas aqui não está falando exatamente sobre o meu, né? Sobre o meu teste do pezinho, né? Rastreio pré-natal, rastreio neonatal aqui, teste do pezinho, 30 dias de vida, né? Então, aqui, isso é na próxima questão, na verdade, né? Na próxima questão, a criança realizou o teste do pezinho com 24 horas de vida, né? É o que me chama a atenção aí. Eu acredito que eu preciso dosar outra vez o TSH dele, né? Tal conduta se justifica porque a adoção de medidas precoces, eh, de medidas preventivas, como o uso diário de penicilina oral até a idade de 5 anos, é capaz de mudar a história natural da doença, reduzindo a mortalidade, né? Então é por isso que a gente faz. Porque não faz nenhum sentido fazer um exame se eu não vou modificar a conduta a partir dele, né? A partir do resultado dele. E aqui, a partir do sangue obtido por punção do calcanhar, determina-se o fenótipo de hemoglobina utilizando a seguinte nomenclatura. Cada hemoglobina encontrada é representada por uma letra, né? F, A e S. E aqui na tabela está mostrando quais são os possíveis resultados para nós, né? Então, padrão normal aqui, HbF e HbA, né? Ou ele ter F e A, né? A gente só encontrou esses dois tipos de avaliou o sangue do bebê e só encontrou esses dois tipos de hemoglobina. Aí aqui ele tem HbF e HbS. Aqui está garantido que ele tem anemia falciforme, né? Porque esse HbF vai sumir, vai acabar. Se ele tiver HbA, HbF e HbS, mas HbA em predomínio, a gente, é, a gente pode dizer que ele tem. Ah, tá aí, ó. A gente pode dizer que ele tem um traço falcêmico, né? Mas ele vai ser completamente funcional. E aqui, se a gente tiver um HbS predominando em relação ao HbA, esse é exatamente o ponto, né? O corte para beta-talassemia, né? Para beta-talassemia. Eu vou dar uma olhadinha aqui em beta-talassemia. Beta-talassemia, né? É, Vamos dar uma olhada aqui. A beta-talassemia é caracterizada por uma diminuição ou ausência na síntese de cadeias beta de globina, tá? O gene defeituoso apresenta geralmente mutações pontuais, troca o acréscimo ou deleção de um ou dois nucleotídeos envolvendo a regulação ou expressão do gene produtor da cadeia beta. O gene da cadeia beta, ou beta, de globina, está presente no cromossomo 11, tá? Aqui eu acho que já é mais... não tem nada a ver com a nossa pergunta ali, né? Então, basicamente, a, a nossa... A nossa... Deixa eu só ver aqui, né? Basicamente, nossa resposta ali, né? Só para trazer aqui para a mente, deixar mais claro aqui a formação da da hemoglobina. Aqui tinha uma imagem, né, bonita. Talassemias são doenças genéticas caracterizadas pela redução ou perda da produção de uma determinada cadeia da globina, né? Então, na globina a gente tem duas cadeias alfa e duas beta, chamada hemoglobina A. Ou circulante que tem duas alfa e duas delta, chamada A2, e aí 1% restante possui duas alfa e duas gama, hemoglobina F, que é hemoglobina fetal, né? Então, na beta-talassemia, por exemplo, a gente vai ter ausência aqui, né? Alteração de uma das cadeias beta, né? Vamos retornar aqui. De novo, dar um beta-tal, né? Colocar a marcação aqui. As talassemias, beta-talassemias, né?
Beta-talassemias. Menos prevalente do que anemia falciforme, hemoglobinopatia SC. E aí, de novo, né? Beta-talassemia é caracterizada por uma diminuição ou ausência na síntese de cadeias beta de globina, né? Então a gente tem lá, deveria ter ali duas alfa e duas beta. O paciente que está codificado ali, tá no código dele produzir duas alfa e duas beta, e ele produz ausentes, né? Ele produz ausentes, né? Muito tempo já que não faço esse estudo. Mas enfim, então não pode ser descartado na triagem do teste do pezinho com resultado normal. Na verdade, então, é a alfa-talassemia major, né? Porque a beta-talassemia minor, ela é identificada ali. Ela é identificada ali, no teste do pezinho. Vou até retornar aqui para ver um pouco melhor. Aqui tá anemia falciforme ainda e tal. Anemia falciforme aqui ainda, então. Teste do pezinho, né? Então, essas são as condições esses são os principais fenótipos de hemoglobina, né, melhor dizendo, que a gente consegue identificar usando o teste do pezinho, né? Então, as doenças que eu consigo diagnosticar seria, né, quais foram os padrões que eu consigo identificar? O padrão normal, anemia falciforme, beta-talassemia, traço falcêmico e hemoglobinopatia C, hemoglobinopatia SC, aí o traço C, no caso, né? E FCA, né? Sendo que há mais hemoglobina C do que do tipo A. E aí eu já não conheço exatamente aqui qual que é essa ideia, né? Mas então fica claro, né? É, alfa não pode descartar na transferência em estado normal. Tá aí, né? Então, é, não consegui aqui identificar qual a ideia. A triagem das hemoglobinopatias no teste do pezinho é feita a identificação do padrão de hemoglobina no sangue periférico. A hemoglobina A, tal, beleza. A alfa-talassemia major é caracterizada pela produção muito baixa de cadeias alfa de globina. A hemoglobina A, composta de duas cadeias e duas alfa, duas beta, hemoglobina F, duas alfa e duas gama, né? E a outra, como a produção de cadeias alfa na alfa-talassemia está prejudicado, o excesso de cadeias não alfa passa a se unir. Quando quatro cadeias gama se unem, tá? A hemoglobina resultante é chamada de hemoglobina Bartz, que é identificada na eletroforese de hemoglobina no teste do pezinho. Tá? Na talassemia minor, a beta-talassemia minor, existe uma deficiência na produção de cadeias beta de globina. Porém, como ainda há produção dessas cadeias em alguma escala, a hemoglobina A ainda é formada, só que em uma quantidade menor. Né? Como a hemoglobina F é composta por duas cadeias alfa e duas gama, ela não é afetada. No presente, em níveis superiores, em níveis maiores do que o normal nos adultos e crianças maiores portadores de beta-talassemia minor. Porém, no período neonatal, a F é fisiologicamente predominante. O teste do pezinho não quantifica a porcentagem de cada tipo de hemoglobina presente no sangue. Tá? Portanto, um recém-nascido com resultado do teste do pezinho considerado normal, FA, pode não ter hipótese de beta-talassemia menor excluída. Assim, a alternativa B corresponde melhor à questão. Né? Então tá aí. Então tá aí. E as outras duas já tá mais claro, né? As outras duas ideias tá mais claras. Aí vamos vir para cá agora. Recém-nascido submetido ao teste do pezinho com 24 horas de vida, né? Não foi entre o terceiro e quinto dia de vida. É levado apenas à consulta pediátrica com exame cujo resultado apresenta o seguinte valor: TSH elevado, né? Hipotireoidismo. Hipotireoidismo. E aí, nesse caso, a conduta deve ser dosar a tireoglobulina? Acredito que não. Né? Acredito que não. Talvez repetir coleta do TSH para confirmar a condição e tratar o hipotireoidismo é, na sequência, ou eu já vou usar é, este resultado do bebê TSH15 para tratar esse hipotireoidismo? Acredito que repetir a coleta, mas não sei se somente porque ele fez o teste do pezinho com 24 horas de vida, né? Não sei se somente porque ele fez o teste do pezinho com 24 horas de vida. E aí eu vou no Nelson,
verificar essa informação, né, que fixa muito mais do que eu simplesmente responder ele ao comentário ali, né? Eu acredito, pede, tá? Então eu acredito que ao invés é, que mesmo que não fosse, né, 24 horas, ao invés de eu simplesmente de eu já começar o tratamento para esse nenenzinho que acabou de nascer, eu dar levotiroxina para ele, eu vou ter certeza, eu quero ter certeza de que ele tem hipotireoidismo, né? Então eu acredito que essa é a ideia. E agora pode ter alguma outra coisa em relação à passagem de T3, T4 da mãe para ele, no sentido de que, poxa, se eu tenho T3, T4 da mãe para ele, né, até o nascimento, e aí a partir do nascimento agora está sendo requerida essa hipófise a produzir o meu TSH, ela tá meio desregulada, né? Ela tá meio desregulada, talvez, né? Ou a minha tireoide é que tá meio, ainda não tá, né? É, ainda não tá 100%, né? Porque ela recebia da mãe, então ela não precisava trabalhar e tal, ela não tá 100%. E aí mesmo com o TSH, né, o TSH tentando ali estimular, não, a hipófise não, né? Porque o TSH tá sendo produzido. Mas a própria tireoide, eu acho que pode acontecer é, esse tipo de esse tipo de condição, né? Então, pensando nisso, eu vou vir aqui para encontrar essa informação aqui, né? Então, metabolic disorders, dos lipídios e tal, porfirias, urinepirimidines, mucopolissacaridoses, mitocôndria, e não tá aqui. Endocrine diseases of the blood, metabolic disorders, eu imaginei que fosse estar aqui, né? Será que está aqui dentro? Dá uma olhada no restante. Imunologia, alérgica, reumática, história, tal, cardiovascular, disease of the blood. Acredito que possa estar aqui. Então, né? Não estava no metabolic disorders, pregnancies, nervous central system disorders. Pode ter hipotireoidismo aqui, né? Mas não tem. Blood, endocrine system. Infants of diabetic mothers. Também não é o caso aqui, então. Vamos ver se a gente encontra no. É fácil não, né? Mas no. Não tem aqui. O índice, index. Não tem um index. O livro não tem index. Não tem um index aí na sua esquerda, né, cara? Tá na sua esquerda. Não tô conseguindo encontrar aqui as ideias. Drug therapy. Growth, development, behavior. Olha aqui, crescimento exatamente, né? Vou pausar aqui até que eu encontre. Só para atualizar aqui, porque ainda não encontrei a resposta, mas encontrei aqui o nosso capítulo de sistema endócrino, né, no recém-nascido, né? E tem algumas ideias aqui, na verdade, né? Tem essa ideia de hipotiroxinemia transitória, né? Uma possibilidade no paciente da prematuridade, por exemplo, né? E algumas outras ideias aqui que também são frequentes, né? Eu vou ver se eu vou ver, porque ainda não tem esse material, se eu encontro o material do Ministério da Saúde, né? E talvez me ajude aí para várias outras condições. Demorei bastante aqui pesquisando, olhando, demorei muito para encontrar a resposta aqui, para encontrar esse caderno. Encontrar não, encontrar foi muito fácil, para poder fazer download do caderno, né? Maravilhoso aqui o caderno de procedimentos do SUS. Inclusive, vou colocar no tablet para ler.
Maravilhoso. Enfim, demorei muito para encontrar essa informação. Não tem aqui nada relacionado diretamente ali ao teste do pezinho. Eu não demorei para baixar, né? Eu fiz de baixar daqui, talvez por causa do meu IP, né? Que é o IP paraguaio e deve bloquear o download aqui deve bloquear o download de coisas relacionadas ao site do governo, né? Gov.br, né? Faz sentido no sentido de proteger as informações do governo. Então não permitiu que eu fizesse download, né? Aquisição. E, enfim, eu respondi sem ter ali exatamente a informação, né? E acertei a questão, então de fato a gente tem que dosar outra vez o TSH, né? Repetir a coleta do TSH. Mas no sentido, né, com o raciocínio de que esse bebezinho fez o TSH fez o teste do pezinho muito rápido, né? Ó, recém-nascido 24 horas de vida, quer levar na primeira consulta pediátrica, TARS, o teste do pezinho, TSH 15, sendo o valor de referência 10, né? Então, gente, o teste do pezinho é um teste obrigatório, tem como finalidade a detecção precoce de algumas doenças, pá. Deve ser realizado entre o terceiro e o sétimo dia de vida, né? Além do médico tem terceiro e quinto dia, não podendo ser realizado antes das 48 horas de vida, devido à chance de falsos positivos, né? Percebam que essa criança tem 24 horas. Eu só queria, né, de acordo com o resultado do exame, deveríamos pensar que a criança é portadora. Entretanto, pelas possibilidades de ser falso positivo, vamos repetir o TSH, confirma a condição e depois toma a decisão de tratar, né? Que então. Então estava correto ali o raciocínio em relação ao tempo mesmo, né? Agora, o que eu pensei, né, em relação ao fluxo da condição em si, eu estava tentando pensar, era no sentido de mesmo depois de 24 horas, se a gente toma a decisão de tratar ou não, né? Então, ele fez o teste do pezinho no terceiro dia de vida ali, né? Eu tenho alteração TSH, eu tomo a decisão direta de tratar, ou, né, vai fazer encaminhamento para o endocrinologista, né, com certeza, eu, ou eu, é, ou eu vou repetir o exame, né? Então, essa é a grande dúvida, né? Mas vamos seguir aqui, então. Câncer de colo uterino aqui, vamos seguir, né? E aí eu interrompo o vídeo, né? 22 minutos.